Diz assim as Sagradas Escrituras: E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, essa noite, proclamando que Jesus cura. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, que essa palavra venha como uma cura para o teu povo, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ela tem esse poder, Pai. Que seja declarada aqui, Senhor, uma palavra revelada, Pai, uma palavra verdadeiramente do alto, para que ela cause uma transformação na vida de todos os ouvintes. Pai, ordene a tua bênção, te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Podem sentar, queridos. Amados irmãos, nós estamos aqui então iniciando essa mensagem falando sobre o reinado de Acabe. E uma coisa que eu noto, e eu sempre declaro isso, é muito nítido, visível, até na tua família, se você parar para refletir um pouquinho, a diferença da família que serve a Deus e da família que não serve a Deus. Verdade ou mentira? Você olha para que serve, olha para que não serve, e é nítido a diferença. É nítido ver como o povo de Deus é abençoado. Então a Bíblia vai dizer para nós que este rei foi pior do que os reis que o antecederam, que ele fez coisas ainda mais abomináveis aos olhos do Senhor. E durante todo o reinado de Asa, neto de Roboão, que estava reinando sobre Judá, o Israel passava por vários reis, porque enquanto o reinado que descendia de Davi era abençoado, era um reinado que seguia a vontade do Senhor. O reinado de Israel era de outra forma, marcado por derramamento de sangue, traições. Era uma verdadeira guerra pelo trono. Então a Bíblia vai dizer para nós que o rei Baasa estava reinando e fazia guerra contra o rei Asa. E o rei Baasa morreu porque não andou nos caminhos do Senhor. Então se levanta o rei Elá. O rei Elá, seu filho, não conseguiu nem reinar, porque antes dele conseguir reinar, houve uma traição da parte de um servo dele, Zinri. Zinri veio e assassinou Elá e tomou o trono para si. Só que um comandante do exército chamado Onri descobriu a traição e voltou para Israel, porque ele estava em campanha de guerra, e assassinou Zinri e tomou o trono para si. E depois da morte de Onri, veio seu filho Acabe. Então você entende que aqueles que estavam reinando sobre Israel não eram homens colocados por Deus. Eles estavam tomando essa posição à força. E toda vez que se levanta um líder dessa forma, a primeira coisa que ele faz é começar a desagradar o Senhor. É começar a levar o povo a cometer atrocidades contra Deus. E a Bíblia declara que este homem foi o que mais irritou ao Senhor. Foi o homem que mais despertou a ira em Deus devido às atrocidades que ele cometia. E além dele derrubar os altares de Deus, levantar altares para Baal, ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal. E Jezabel, adoradora de Baal, promovia cultos a esse demônio. E eu fui mais ou menos querer entender como eram esses cultos, o que aconteciam nesses cultos. Esses cultos, eles eram seguidos de bruxaria e feitiçaria. Outra coisa que eles faziam nesses cultos, eles se automutilavam,
e derramavam sangue sobre o altar de Baal. Também eram promovidas muitas orgias durante o culto a Baal. E por último, e mais abominável, eles queimavam crianças na fogueira para Baal. Então olha como o povo se perdeu de um povo de Deus, um povo que foi liberto do Egito, foi guardado no deserto, ganharam Jericó como presente. Olha como o povo veio se perdendo ao longo dos anos e tornou a adoração deles essa atrocidade que nós acabamos de declarar. Olha como o povo vai ficando cada vez mais doente e afastado dos caminhos do Senhor. Então Acabe começou a edificar altares para Baal. E o povo começou a seguir junto com Acabe. Porque quando a liderança está doente, ele começa a adoecer todo o povo. E o plano espiritual de Israel ficou completamente afastado dos caminhos do Senhor. Até que Deus levanta um homem tibista chamado Elias, um profeta. E Elias é um homem que tem muita intrepidez, um homem muito ousado, um homem muito usado por Deus. E ele declara: não vai chover mais, por conta do que vocês têm feito, por conta do tanto que vocês têm desagradado ao Senhor. Então muitas vezes, irmãos, a gente olha para a terra e vê determinados lugares passando problemas diversos com a natureza. Não pense que essas coisas são acaso, irmãos. Muitas vezes esses povos têm despertado a ira de Deus. Eu sempre falo muito do Nordeste. O Nordeste é basicamente o lugar onde mais nós vemos o povo passar por necessidade aqui no Brasil. Só que o povo do Nordeste, irmãos, é uma tristeza. Eu já tive amigos que trabalham com empreiteiras falando que lá é o caos. Se você arrumar uma briguinha menor que seja com qualquer pessoa, você tem que entrar no teu carro e sumir de lá o quanto antes, porque eles vão te matar, eles vão te assassinar. As famílias são verdadeiras facções. Famílias de 10, 11, 12, 15, 20 filhos, onde o pai muitas vezes teve o filho com a esposa e com as filhas. Olha o nível de podridão desse lugar. Então essas coisas não são acaso. Deus sim, Ele vem e derrama a tua ira. Ele começa verdadeiramente a trazer maldição. Porque a irmã Elaine pregou aqui para nós cirurgicamente: quem amaldiçoa não é o diabo, é Deus. Ele declara: eu visito com maldição até a terceira e quarta geração. Então é um povo muito duro, muito ruim, que se afastou completamente dos caminhos do Senhor, e por isso paga um alto preço. E assim também começou a acontecer com este povo, porque a Bíblia diz que estava havendo uma extrema fome, animais começaram a morrer. Começou um grande problema quando Elias se levantou em mando do Senhor, declarando basicamente uma praga sobre Israel: não vai chover, até que eu declare que volte a chover. Então Elias recebe agora uma direção do Senhor. Muitas vezes você tem medo de se posicionar para fazer o que Deus te pede para fazer, mas Deus quer sempre nos lembrar que se você estiver posicionado no centro da vontade dEle, é Ele quem te guarda, é Ele quem cuida de você. Então Deus, sabendo que agora Elias estava correndo risco de vida, falou para ele: Elias, foge e vai para Querite, perto aos ribeiros, irmãos, próximo aos ribeiros, aonde você vai encontrar água, e eu darei ordem aos corvos para que eles te alimentem. Só que as águas de Querite secaram, irmãos. Só que Deus sempre tem uma nova provisão para os seus. Então ele declara: Elias, agora vai para Sarepta. Em Sarepta eu já levantei uma viúva que vai cuidar de você. Amados irmãos, quando Elias chega a Sarepta, essa viúva estava passando por uma prova, por uma necessidade, por uma luta. Ela tinha só um pouco de farinha e azeite suficiente para fazer um pão. E ela declarou: Elias, eu só tenho para um pão, eu não tenho como te sustentar. Basicamente ali Elias já podia entrar numa descrença. Deus falou que aqui a viúva ia cuidar de mim, mas essa viúva não tem nem o suficiente para ela. Mas Elias era um homem que acreditava no poder do Deus que ele servia. Ele falou: vá, faça primeiro um pão para mim,
depois você faça para o teu filho e para você. E a Bíblia declara que não mais faltou pão e azeite na casa daquela viúva. Até que voltasse a chover, o Senhor derramou grande provisão sobre a casa dela. Sabe por quê, irmãos? Porque ela abençoou um homem de Deus. E toda vez que a gente se levanta para abençoar um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós é que somos abençoados. Hoje é culto de missões. Sempre que vier para um culto de missões, tenha no teu coração com quanto eu vou abençoar homens e mulheres de Deus que estão lá fora, dando a vida para fazer a obra do Senhor. Nós temos que verdadeiramente nos alegrar em fazer isso, irmãos. Ontem eu estava na igreja do pastor Jair, levando a palavra. Depois dali a gente foi fazer uma comunhão, comer uma pizza juntos. E ali ele começou a contar: pastor, em todos os lugares que eu vou pastorear, Deus sempre levanta alguém para cuidar de mim. E ele começou a declarar ali que ele recebia grandes quantidades de carnes e verduras. Só que aí que vem, não existe acaso, irmãos. Sabe por que ele vive dessa maneira? Porque antes foi semeado. Que ele falou: porque quando eu era membro, eu sempre cuidei de pastores. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria. Amém, diáconos? Todas as vezes que vocês trazem água para nós aqui, vocês estão recebendo uma bênção poderosa do Senhor. Por isso que os diáconos sempre são declarados na Bíblia que receberão algo a mais até no reino dos céus. Glória a Deus. Nenhum trabalho que você faz pelo Senhor é em vão, irmãos. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o teu galardão. Quando Deus coloca para mim pregar essas coisas, irmãos, eu fico constrangido, porque hoje eu sou pastor. Se eu fosse membro era mais fácil. Parece que eu estou cutucando os irmãos por alguma coisa, mas não é, mas não é, de maneira nenhuma. O Senhor queria falar sobre os missionários. Missionários, irmãos. Nós temos que ter carinho, zelo e amor pelos missionários. Olha a Nigéria, olha a situação da Nigéria, irmãos. Cristãos sendo assassinados. Então tem gente arriscando a vida para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado. Então, amando de Deus, e detalhe, essa mulher não recebeu só provisão material, recebeu também na saúde, que o teu filho veio a falecer e Elias o ressuscitou. Então Deus guarda todas as áreas da tua vida. Isso está em 2 Coríntios 9. Quando você faz uma bênção ao reino de Deus, todas as áreas da sua vida são abençoadas, e não somente uma. Amém, irmão? Amém. O irmão que abençoou aqui, a Manu e a Tawane, tem galardão poderoso para a tua vida, viu, meu irmão? No nome de Jesus. Então não tenha medo de fazer a vontade do Senhor, irmãos, assim como o irmão não teve. Não tenha medo. Não desacredite do poder do teu Deus. Então Elias volta para a terra dele e declara a um amigo: olha, vai lá, chama Acabe, fala que eu voltei porque o Senhor ordenou que vai chover. Então o amigo vai, chama Acabe se encontra com Elias, e Elias fala o seguinte: reúne todos os profetas de Baal, todos os profetas de Azira, suba ao monte comigo, e lá nós faremos altares para os dois, para Baal e para o Deus de Israel, e veremos quem verdadeiramente é o Deus real. E ali naquele momento, naquela situação, foi declarado um desafio: o Deus que enviar fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal começaram a adorar, começaram a se mutilar, começaram a gritar. Elias até tirou o sarro deles e falou:
Será que ele está surdo? Será que ele está dormindo? Então chegou a vez de Elias. Olha o que Elias fez, irmãos. 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. É aqui que começa a chave, irmãos. Restaurar o altar. Como está o teu altar perante o Senhor? Como está a tua vida com Deus no secreto? Não à vista de todos. À vista de todos está tudo lindo e maravilhoso, né? Mas e no íntimo, como está a vida com o Senhor? Restaure o teu altar. Amém? E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Elias viu a necessidade não só de restaurar o altar, mas também restaurar essas famílias as quais haviam se perdido. E uma pedra para simbolizar cada tribo de Israel foi colocada neste altar. E com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Irmãos, tudo que está faltando na tua vida é o que você tem que entregar no altar. Porque nesse momento, exatamente o que estava faltando era água. E Elias mandou por 3 vezes encher 4 cântaros de água e colocar ali. Só que esses cântaros não eram pequenos, irmãos. Esses cântaros eram gigantes. E justamente aquilo que o povo estava escasso foi o que foi colocado no altar. Tudo que está faltando na tua vida, coloque no altar do Senhor. Deus é poderoso para multiplicar. Restaure o teu altar de adoração. Coloque Deus como primícia em tua vida, no nome de Jesus. Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Olha que poderoso que foi o ministério deste homem, irmãos. Depois de tudo que ele viveu, ele foi exaltado diante dos profetas de Baal e provou que Deus é o Senhor. Para todo o povo que estava desviado, ele trouxe esse povo de volta para os caminhos de Deus. E o que Deus falava comigo enquanto eu montava essa palavra, assim como eu declarei, ele estava falando sobre espírito de depressão. O que acontece aqui é que Jezabel descobre que Elias matou os profetas de Baal, e ela declara que irá matar Elias, que ela não comeria até que Elias estivesse morto. Então Elias foge de medo de Jezabel. E a Bíblia vai dizer que Elias se encosta em uma árvore e começa a declarar que quer morrer. Talvez alguns aqui presentes tenham declarado isso.
porque é algo que o Senhor colocava muito forte no meu coração. Tem um espírito de depressão se abatendo sobre a igreja. Mas hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura, irmãos. Esse espírito de depressão já bateu em retirada da tua vida no nome de Jesus. E Elias saiu e parou diante daquela árvore e começou a declarar que queria morrer. E o anjo do Senhor veio, o alimentou, tentando colocar ele de pé. Não conseguiu, a Bíblia diz que ele dormiu. O anjo veio e o alimentou de novo, e com a força daquela comida, ele caminhou por 40 dias. Com a força deste culto hoje, você caminhará por 40 dias, seguido da destra do Senhor na tua vida. E Deus falava algo no meu coração: diga ao meu povo que eles podem parar, eles podem até caminhar mais devagar, eles podem sentar para descansar, eles podem até dormir, mas de maneira nenhuma recuar. Amém, glória a Deus. Recuar? Recuar não, irmãos. Talvez a caminhada seja difícil. Continue acreditando no teu Deus, que Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de sinais e maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Hebreus 13:8. Assim como Ele agiu na vida de Elias, Ele age também na nossa vida. Assim como Ele era poderoso para fazer no Antigo e no Novo Testamento, Ele é poderoso para fazer ainda hoje. E naquele momento Elias se viu fraco, abatido, desanimado, desejando a morte, desejando parar. Só que Deus declarou: saia dessa caverna, Elias. Elias de fato estava em uma caverna física, mas a caverna que Deus estava pedindo para ele sair era uma caverna espiritual. Talvez você esteja ligado num piloto automático nesse momento na tua vida. Está fazendo as coisas de Deus, mas no automático. Está caminhando com o Senhor, mas no automático. Não está conseguindo sentir Ele falar com você, não está conseguindo sentir a presença dEle mais. Talvez é por isso que Ele pediu para eu cantar aquele louvor. Será que é pedir demais? Uma nova fome, uma nova paixão por Ti. Algo novo precisa acontecer na tua vida. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovam as tuas forças. Hoje a força de todos aqui presentes está sendo renovada. Uma nova força para você, uma nova fome, uma nova sede de Deus. Um novo desejo de servir verdadeiramente ao Pai. Sair do campo da religiosidade e entrar de cabeça no campo da intimidade. O Senhor está dizendo que Ele está tratando pessoas aqui essa noite. E talvez aos seus olhos você não vai ver nada, mas algo sobrenatural começou a acontecer. Glória a Deus, glória a Deus. Se crer, verá a glória de Deus. Tem que crer, irmãos. Tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ele não se agrada de quem recua. Ele não se agrada de quem olha para trás. Ele não se agrada de quem pôs a mão no arado e agora quer deixar. Ele não se agrada, irmãos. E o maior desejo do cristão deve ser agradar ao Senhor. Gostaria de chamar o William para vir aqui no teclado. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos, nós já estamos encerrando. Mas deixa Deus te curar essa noite. Tendo uma coisa, amados, Elias viveu coisas maravilhosas do Senhor. Elias viu provisão, viu milagres, viu sinais, maravilhas, viu proteção.
e ainda assim, em dado momento, se sentiu fraco, abatido, desanimado. A primeira coisa que Deus coloca em meu coração, da qual você está sendo curado agora, é o sentimento de culpa. Você tem se sentido inútil por conta do que você está sentindo, mas Deus te recorda hoje que é na tua fraqueza que Ele opera. Feche os seus olhos e deixe agora Deus operar no teu espírito, na tua alma e no teu corpo, no milagre da restauração do altar. O Senhor tem visto a sua luta, o seu desejo de servir, o seu desejo de cuidar da tua família, e Ele está dizendo: coloque no altar. Pegue uma pedra que simboliza a tua família e coloque no altar. Restaure o teu altar de adoração. Eu essa noite venho para te curar, para transformar a tua história, transformar a tua vida, tirar todo esse desânimo, essa depressão, essa ansiedade, esse abatimento, essa falta de crença. Muitas vezes, quando estamos fortes, nós queremos nos orgulhar, irmãos. Mas Paulo nos ensinou: eu não vou me orgulhar naquilo que eu sou forte. Pelo contrário, eu vou me orgulhar na minha fraqueza, porque Ele opera na minha fraqueza. Deixa o Senhor operar na tua fraqueza, porque a tua fraqueza repete que você precisa correr para Ele, que você é completamente dependente dEle, de que sozinho você não vai conseguir vencer essa batalha. Você precisa dEle, você é dependente dEle, é Ele quem cuida de você. Ache conforto no amor dEle essa noite. Descanse no colo dEle essa noite. Enquanto você estiver com o Senhor, tudo pode passar, mas Ele continua sendo Deus. Ele continua te protegendo. Ele continua provendo. Então retire todos os medos que você tem sentido, toda a descrença, e se apoie verdadeiramente em acreditar no tamanho do teu Deus, e deixa Ele te guiar. Nós declaramos que Jesus salva, nós declaramos que Jesus batiza com fogo, mas ainda mais nós declaramos que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque até mesmo fazer a obra sem o Espírito Santo, irmãos, não é válido. Nós estamos lendo o livro de Atos, e em Atos Paulo desejava pregar em alguns lugares, e o Espírito Santo o impedia de ir. Nós temos que estar sensíveis à doce voz do Espírito Santo. Foi quando Paulo teve o sonho: passa para a Macedônia. Eu tenho declarado aqui: nós só vamos dar frutos quando nós estivermos no centro da vontade do Senhor. Não queira fazer a obra de Deus com a força do braço. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Entre no teu quarto, se jogue, se ajoelhe, chore na presença de Deus. Clame ao Senhor. Fique indignado com essa situação. O Senhor está implantando um sentimento de indignação, porque aquele que está indignado não se conforma, não se conforma com aquilo que ele está vivendo. Ele declara, ele grita, ele chora, ele fala: Senhor, eu não quero ficar na caverna, me tire deste lugar, Senhor. Pai, que eu não fique sem a tua presença. Davi declarou: me tire tudo menos a tua presença. A presença do Senhor tem que ser o mais importante para nós, irmãos. Mais importante do que qualquer outra coisa em nossas vidas. Pai, uma obra de restauração. Eu posso ver fogo descendo do céu e tomando cada vida aqui essa noite. Eu vejo o Senhor restaurando o teu altar.
Senhor, a vida dos irmãos dessa igreja, que hoje não estão presentes conosco, mas são pessoas tão queridas, Senhor, e amadas por nós. E talvez eles também precisariam desse culto de restauração. Então, o mesmo Espírito Santo que agiu aqui hoje conosco, haja também lá na vida deles, no nome de Jesus, porque nós somos um corpo, nós somos um corpo. Não existe corpo dividido. Se o membro estiver fora do corpo, ele apodrece. Então nós somos um corpo, devemos viver unidos em amor. Pai, ordene a tua bênção, Senhor. Graças nós te damos, porque sabemos que o Senhor nos ouve, Deus. Sabemos que o Senhor nos ouve. Ordene a tua bênção, Senhor. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Reflita esse louvor. Nós já estamos encerrando. O Senhor está te pedindo só mais alguns minutos. Aleluia. Aleluias. Seguro estou nos braços
curar, Senhor. Curados para curar, Pai. Não tem como a gente levar para o mundo algo que nós não temos recebido, Pai. É necessário nós sermos curados para levar a cura, Senhor. Pai, ordene a tua bênção, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor do Pai, a graça poderosa de Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo, assim seja, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Boa noite, paz seja convosco. Aplauda